Pronto. Então, na atividade, não sei se vocês, na atividade 1, não sei se vocês perceberam, mas os textos eram tudo de 2020, era entre 2019 e 2020. Por que foi que eu não coloquei textos atuais? Eu até tentei colocar textos atuais, mas o que foi que aconteceu? O orçamento de 2020 para 2021 ainda não foi aprovado pelo Congresso. E eu acredito que ele vai ser aprovado, tem que ser aprovado até esse mês. Então, por isso que eu não coloquei ainda. Tá certo? A LOA de 2021 ainda não foi aprovada pelo Congresso. Então, por isso que os textos ainda estão meio que eu peguei no ano passado, por conta que a lei orçamentária desse ano ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Tem previsão para que até o final desse mês seja aprovada, mas até agora não foi aprovado por conta dessa pendência do auxílio emergencial, né, que eles ainda estão definindo ainda quanto é que vai ser destinado para essa questão do auxílio emergencial. E aí, como vocês viram, tudo em finanças públicas está ligado, tá certo? Primeiro a gente estuda a parte do orçamento, das leis orçamentárias, e dentro do orçamento estão previstos tanto a parte da receita pública como também a parte da despesa pública. Hoje a gente vai estudar o que compõe, que elementos vão compor a chamada receita pública. Então, que elementos, né, que vão compor essa receita pública? Primeiro, antes da gente ver que elementos são esses, a gente vai conceituar o que é receita pública. Então, eu peguei essa definição, né, que pode ser conceituada em sentido amplo como todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos. Então, tudo que entra dentro do cofre público, tudo que os cofres, tudo que o governo arrecada, né, tudo que é recolhido pelo governo para as contas públicas, né, para os cofres públicos, é denominado receita pública. Seja em numerário, essa palavra numerário quer dizer dinheiro. Dinheiro, ou seja, moeda corrente. Então, pode ser tanto em forma de numerário, como também em bens que o Estado arrecade, né? Em desfavor de alguém, né, que descumpriu alguma regra, e aí vai ser feita a questão do leilão em si. E aí a gente vai falar melhor sobre isso depois, né? Como é que ocorre essa questão, né, de leilão, isso, quando a gente estiver estudando na parte de licitação, a gente vai aprender um pouco sobre isso. Então, essa receita pública, ela tanto pode se dar em forma de dinheiro ou através de bens. E esses bens, eles são decorrentes, né, de multas, né, de multas que gente privada, né, que entidades privadas, pessoas privadas, vão pagar em forma de... Então, por exemplo, uma pessoa está devendo tantos reais, né? Vamos dizer que uma pessoa está devendo 10 mil reais em tributos para o governo. Então, o governo... E para esses 10 mil reais, vamos dizer que ele tenha ele tenha carros, né, moto, tenha propriedades. Então, o governo vai penhorar esses bens que essa pessoa tem e depois vai leiloar para que possa serem pagos, né, a questão dos tributos que essa pessoa está devendo. E esse procedimento, né, de penhor que essa pessoa vai sofrer é realizado por uma modalidade de licitação que a gente chama de leilão, que a gente vai estudar depois, tá certo? Então, essa receita pública, ela é decorrente tanto de valores numerários como bens, né? Decorrente do direito que a entidade pública tem de arrecadar, né, em decorrência de leis. Lembra lá do princípio da legalidade. Legalidade. Está previsto na Constituição em qual artigo? Vocês lembram?
Então, o princípio, tá? Esse princípio está previsto em qual artigo? Artigo 5º. Muito bem, Chelsea. Artigo 5º, que inciso. Muito bem, Nayane. Segundo. Vocês têm que saber isso para quando vocês estiverem no Enem, que tiver que referenciar alguma lei, vocês saberem. Então, artigo 5º, inciso 2º da Constituição diz o quê? Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Tá certo? Esse é o princípio da legalidade. Então, eu só sou obrigado a fazer uma coisa ou sou obrigado a não fazer aquela coisa se existir uma lei, né, que me obrigue. Nesse caso, quando se fala de receita pública, né, da onde é que vem essa receita pública? Praticamente de acordo com os tributos. Praticamente toda a receita pública se advém dos tributos que o Estado arrecada. A gente vai já falar um pouco mais sobre as espécies tributárias, mas é basicamente disso. E aí, para que o Estado possa cobrar qualquer tributo, tem que existir uma lei. Seja, por exemplo, nós estamos tramitando aí no Congresso Nacional uma reforma tributária. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que estão querendo aí aprovar uma reforma tributária. Só que o que acontece? Nessa reforma tributária, eles querem extinguir alguns tributos e querem aumentar outros. Só que, quando se fala em matéria tributária, quando se fala em direito tributário, o direito tributário, ele é conceituado, ele tem alguns princípios. A Constituição, ela institui os tributos, mas ela também, a própria Constituição, ela coloca certas limitações ao poder de tributar do Estado. E uma das principais limitações do poder de tributar do Estado é o princípio da anterioridade, que eu já falei aqui para vocês. Esse princípio da anterioridade, ele diz que você não pode cobrar tributos, ou mesmo tributos que são criados ou tributos que são majorados no mesmo exercício financeiro. Então, vamos dizer que o governo, né, aprove uma reforma tributária para esse ano. Esses tributos só vão poder serem cobrados no ano que vem. Não vão poder serem cobrados nesse ano, por conta desse princípio aí da anterioridade. E aí existem ainda dois tipos de anterioridade. Existe a anterioridade anual, que é aquela todo ano, e ainda existe a anterioridade nonagesimal, que é aquela de 90 dias. Então, dependendo do tributo, pode ser que ele ainda passe 1 ano e 3 meses para poder ser cobrado. Então toda essa questão do tributo, ela independe de lei, tá certo? Em decorrência de lei. Então, tem que ter uma lei para obrigar a cobrar aquele tributo. Em alguns casos, existem também contratos para que possa cobrar, né? A questão de outros títulos que impliquem direitos a favor do Estado, né? Em casos, por exemplo, de multas, né? Multas que venham a sofrer. Então, outros títulos que venham a beneficiar o Estado, né? O fulano de tal não pagou o tributo, ele pode incorrer em uma multa. Além do tributo que é devido, ele ainda vai pagar uma multa por não ter pago. Ou ainda pode acontecer também a exploração econômica do Estado do seu patrimônio, né? A gente tem, aliás, tinha, né? Ainda tem ainda algumas empresas públicas, né? Ainda não venderam todas. Estão querendo vender todas, estão querendo colocar o Correios, né, para privatizar. Já venderam metade da Petrobras, né, das refinarias, só falta vender, estão aí sucateando para vender o resto. Já entraram com pedido de privatização também da Eletrobras, né, maior empresa estatal elétrica do país. Então, daqui a pouco eles vendem tudo, né? E aí, essas empresas públicas, elas geram também receitas para o Estado, né? Geram receitas. Para vocês terem ideia,
o plano de privatização da Petrobras prevê, estão querendo cobrar, estão querendo vender a Petrobras pelo valor que ela obtém de lucro em 2 anos. E dos Correios, se eu não me engano, é em 3 ou em 4 anos. Querem vender os Correios com o valor que você tem de lucro dele em 4 anos. Ou seja, né, estão vendendo, né, vendendo não, estão doando as nossas empresas públicas, né, estão vendendo os nossos bens, doando para alienando, né, esses bens para terceiros. É triste, mas essa é a realidade. Então, só voltando aqui, né, para a Receita Pública. A gente pode classificar a Receita Pública, né, com base nessa lei aqui, na Lei 4.320 de 1964, em 2 formas. A gente pode ter a Receita Pública orçamentária e a Receita Pública extra-orçamentária. Quando se fala de Receita Pública orçamentária, que ela vem do orçamento. É uma receita que está prevista no orçamento. Ou seja, eu já estou prevendo que no ano tal, nesse exercício financeiro, eu vou arrecadar esse montante. Eu tenho uma previsão com base em anos anteriores que eu vou arrecadar tantos milhões, tantos trilhões de reais em forma de tributos. Tá certo? Então, essa receita orçamentária, ela é a receita pública que está prevista no orçamento. E ela ainda pode ser subdividida em 2 formas: receitas correntes e receitas de capital. Quando a gente fala de receita corrente, são todas aquelas receitas que são destinadas. O dinheiro público é igual um carimbo, tá certo? Quando se fala de dinheiro público, ele é todo. Tem algumas pessoas, né, alguns autores que falam essa expressão, que o dinheiro público ele é carimbado. Como assim? Todo dinheiro público ele tem uma destinação específica. Ele já é determinado no orçamento o que vai ser gasto com aquele dinheiro. Então, por exemplo, o dinheiro que é destinado para compra de materiais, por exemplo, materiais de consumo para uma escola. Eu não posso jamais confundir esse dinheiro que vai para comprar material de consumo da escola com dinheiro que é destinado para manutenção de ar-condicionado. Não posso misturar esses 2 recursos. Por quê? Porque o dinheiro é carimbado. Se veio, por exemplo, 20 mil para compra de material de consumo durante um ano para a escola, eu não posso pegar, vamos dizer que eu não queira comprar 20 mil de material, né? O gestor dessa escola não queira comprar 20 mil de material. Dizer que ele só queira comprar 15 e os 5 ele queira fazer um serviço na escola. Não pode tirar, no caso, um valor que estava destinado para um determinado fim para colocar em outro. Não pode. Tá certo? O dinheiro é carimbado. Aí, qual a diferença de receitas correntes para capital? Corrente são destinados para a questão de compra, né? Compra de materiais não duráveis, e serviços, certo? Então, compra de material de expediente, compra de insumos, né? Insumos, etc., serviços, tudo isso é de despesa corrente, tá certo? Compra de qualquer material que não se... E o que é um material... Aí vai até uma definição, tá certo? Do que é um material durável para o que não é um material não durável, né? Qual a diferença entre um material durável e um material que não é durável? A diferença está no tempo, né? Se o material ele tem uma vida útil acima de 2 anos, ele é considerado como um bem durável. Então, por exemplo,
eu vou comprar uma cadeira, vou comprar uma mesa para a escola. Ele é considerado um bem de capital, certo? Os bens de capitais são os bens duráveis, tá certo? Então, eu vou comprar uma mesa para a escola. Uma mesa tem uma validade, uma vida útil acima de 2 anos? Tem. Então, ele é um bem de capital. E eu não posso pegar o dinheiro que veio disponível lá na escola de material de expediente para comprar a mesa, porque o material de expediente é uma despesa corrente, não de capital. Tá certo? É tudo carimbadinho. Despesa corrente é para compra de materiais não duráveis, serviços ou insumos, e a receita orçamentária de capital é para a compra de bens duráveis. E o que é um bem durável? É todo bem que tem uma vida útil acima de 2 anos. Pedro, como é que eu vou saber se o bem tem uma vida útil de 2 anos ou não, né? A lei não diz claramente que bens são esses, se um bem se um bem é durável ou não. Ela só tem essa definição, que diz que é um bem que tem uma vida útil de 2 anos. Por exemplo, uma panela. Vou comprar uma panela para a escola. Sim, mas é uma panela de quê? Uma panela de barro? É uma panela de plástico? Uma panela de ferro? É lógico que uma panela de alumínio de ferro tem uma vida útil acima de 2 anos, né? Se presume que tem uma vida útil de 2 anos. Mas, por exemplo, um grampeador. Vou comprar um grampeador para a escola. Um grampeador tem uma vida útil acima de 2 anos? Não tem. Então, o que vai determinar se um bem é de capital ou corrente é essa questão da vida útil, tá certo? Não existe uma lista, que vai determinar tal bem é de consumo, tal bem é de capital. Não, o que vai determinar é o gestor, né? Quando ele for licitar esses recursos, ele determinar o que é bem de capital e o que é bem corrente. Vocês entenderam qual a diferença entre bens correntes e bens de capital? Tem autores que também, em vez de bens correntes, consideram bens de custeio. Tá certo? Tem autores que, em vez de chamar bens correntes, a receita de corrente chama custeio. Tá certo? Então, pode ser bens correntes ou bens de capital. Certo, Pedro? Essa daqui é a receita orçamentária. E a receita é extra-orçamentária. O nome extra já está dizendo. É aquela receita que está fora do orçamento. Tá certo? Que está fora, não está prevista, para ficar mais bonitinho, né? Não está prevista no orçamento. Sim. Aí como é que eu posso angariar dinheiros, né? Como é que o Estado pode conseguir dinheiro se não está previsto do orçamento? Como é que o Estado vai gastar mais do que ele tem? Então ele vai ter que ou criar ou majorar tributos, tá certo? Ou ele pode pedir emprestado. Empréstimos. E esses empréstimos, tanto pode ser com base na dívida pública, através de emissão de títulos da dívida pública, ou pode ser também através de empréstimos a organismos multilaterais, como o FMI, como o Banco Mundial, tá certo? Então, tem duas formas de o Estado conseguir mais dinheiro. Ou se ele criar um novo tributo ou majorar, lembrando que para criar um novo tributo ou majorar um novo tributo, eu tenho que respeitar o princípio da anterioridade. Ou seja, tem que ver qual é o tributo que é exceção ao princípio da anterioridade, tá certo? Então, tem que ser os
tributos que não respeitam, tá certo? Que tem lá na própria Constituição, quando ela cria o princípio da anterioridade, ela também coloca as exceções a esse princípio da anterioridade. Então, ela diz, o imposto tal é exceção a esse princípio. Então, ele pode ser majorado se eu quiser. Ele pode, né, o Estado pode aumentar a alíquota daquele tributo. A Nayane perguntou, extra-orçamentária inclui casas de emergência, como a compra de máscara? Boa, excelente pergunta, Nayane. Sim, quando institui um período de emergência, que é no caso que a gente está vendo hoje, né? Nós estamos vivenciando um período que é chamado de calamidade pública. Calamidade pública. Em decorrência da pandemia do coronavírus. Então, nesse caso, como o Estado precisa gastar mais, né, tanto para comprar bens e despesas correntes, como o que você citou aí, máscaras, material hospitalar, né, pagamento de pessoas, né, de enfermeiros, de médicos, né, enfim, todos esses gastos, se eles não estavam previstos no orçamento, né? No caso de 2020, que foi o que aconteceu. 2020, quando a pandemia chegou, esses gastos não estavam previstos no orçamento. Então, todas essas despesas que ocorreram na pandemia, né, do coronavírus, todas essas despesas, elas foram extra-orçamentárias, porque elas não estavam previstas no orçamento. Então, o que foi que o Estado fez para para poder conseguir pagar essas dívidas? Ele, na maioria das vezes, pediu emprestado. Aumentou a dívida pública, tá certo? Como é que o Estado conseguiu esse dinheiro para estar fazendo essas despesas que não estavam previstas, tanto para a compra de vacina, de insumos, aumentando a dívida pública interna, tá certo? Quando a gente fala de dívida pública, existem os dois tipos de dívida, tá certo? Vou até botar empréstimos, mas no caso aqui é a dívida pública, tá certo? A dívida pública, ela se classifica de duas formas. A interna, através de investimentos, né, de títulos da dívida. E a externa, que é quando o governo pede emprestado a outros países ou a órgãos multilaterais, como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e ao Banco Mundial. Então, da onde foi que o governo tirou esse dinheiro para comprar máscara, para comprar vacina, para comprar... ele tirou da onde? Ele tirou da dívida pública. Ele aumentou a sua dívida pública. Então, ele lançou títulos da dívida para conseguir dinheiro para poder financiar isso. Por quê? Porque não estava previsto no orçamento. Isso em 2020. Mas o que acontece? Em 2021, como já é sabido, já é esperado essa questão da pandemia, então em 2021, esses gastos que o governo está tendo, com compra de máscaras, compra de materiais hospitalares, já é previsto. Então o governo já colocou no orçamento, tá certo, Nayane? Então em 2019, aliás, em 2020, essas despesas eram extra-orçamentárias, porque o governo não tinha previsto isso no orçamento. Mas nesse ano já existe uma previsão. Então, nesse ano, essas despesas já vão ser orçamentárias, porque elas já vão estar previstas no orçamento. E o que foi que aconteceu? O orçamento ainda não foi aprovado. Não foi aprovado justamente por conta dessa indecisão aí, do auxílio emergencial, do quanto vai ser previsto para a compra de vacinas. Então, ainda estão fechando ainda o orçamento desse ano ainda de 2021, justamente para lançamento dessas despesas, né, que o governo vai ter. Pois é, né, Gerson? Ele tivesse pegado esse dinheiro para comprar vacina, né? Tinha sido o melhor negócio, né? Mas vamos lá. Vocês entenderam isso daqui de receita orçamentária e receita extra-orçamentária,
Vocês entenderam? Sim, né? Posso passar. Aí vamos lá. A receita orçamentária, ela é de recursos que pertencem ao Estado, né? Ela vem de acordo com os tributos, tá certo? Os tributos que o governo arrecada. É nada mais do que o orçamento previsto na LOA, né? Na Lei Orçamentária Anual. Então, a receita orçamentária é basicamente aquela receita que vem dos tributos e que está prevista na LOA. E a receita orçamentária, ela não está prevista, tá certo? São recursos que não pertencem ao Estado, são recursos de terceiros, né? E aí aquela velha história. Esses recursos terceiros podem ser tanto de vinda de títulos da dívida, né? Então, eu, como uma pessoa particular, eu posso comprar um título da dívida pública através do Tesouro Direto, né? Até a gente aprendeu sobre isso na disciplina de mercado de capitais, né? Então, quando eu compro um título de Tesouro Direto, um Tesouro Selic, Tesouro IPCA, né? Tesouro prefixado, eu estou emprestando dinheiro para o governo, tá certo? Através dos títulos, né? Títulos da dívida pública. Então, quando eu compro um título do Tesouro Direto, Tesouro Selic, eu estou emprestando dinheiro para o governo através do investimento. Eu falei isso para vocês, né? Que a dívida pública, a maior parte dela é causada por investimentos e não por empréstimos, tá certo? Muita gente confunde isso. Pensa que a dívida pública brasileira é desculpe aí, é ocasionada por empréstimos. Não, a dívida pública brasileira é causada por investimentos. O que acontece? O governo cria títulos da dívida pública e aí pessoas físicas ou jurídicas compram esses títulos da dívida, né, como forma de investimentos. E aí, quando passar o determinado prazo, essas pessoas vão receber tanto o valor que investiram, acrescido de uma remuneração, que pode ser tanto prefixada, pode ser atrelada à taxa Selic, né, ou atrelada à inflação, né, o IPCA. E também através, né, dos empréstimos, né, empréstimos a órgãos, os empréstimos externos, né, externos. No caso, FMI e Banco Mundial. Certo? Aí vamos lá. Aí as receitas correntes. As receitas correntes são as receitas do poder impositivo do Estado. Ou seja, são receitas que nós não temos escolha, tá certo? Quando vem um tributo, ela é uma obrigação impositiva. Eu não tenho escolha de não poder pagar tributo ao governo. Eu tenho que pagar. Se eu não pagar, o que vai acontecer comigo, né? Lembrando lá do conceito de tributo, que a gente vai já falar. Eu posso sofrer, tá certo? Penalidade se eu não pagar um determinado tributo. Eu não, por exemplo, se eu tiver algum empecilho, não posso assumir cargo público, eu fico com o meu nome na dívida ativa do governo, não posso contrair empréstimos, tá certo? Em alguns casos, pode ser até preso, se eu sonegar tributos, né? Teve até um jogador aí, né? Acho que foi Ronaldinho Gaúcho, né? Teve até um problema também com o Neymar, que estava sonegando imposto, quase que ia preso. Não sei se vocês ouviram falar. Eu acho que o mais recente que teve foi daquele Ronaldinho Gaúcho, né? Aquele que tem até os... Eu acho que foi Ronaldinho Gaúcho, que vocês que são aí do futebol que entendem mais. Foi Ronaldinho, né? Pronto, ele foi preso por conta que estava sonegando imposto, né? Dependendo da sonegação, a pessoa pode ir até presa. Então, essas receitas correntes, elas são as receitas do poder impositivo do Estado, né? Tributário e de contribuição, da exploração de seu patrimônio, né? Patrimonial, de atividades econômicas, agropecuária, indústria e serviços, e das provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas, de direito público e privado, quando destinados a atender às despesas. Então, essas receitas correntes, elas vêm principalmente da questão tributária, né, dos tributos,
Ou pode vir também com base na exploração de atividades econômicas que o Estado desenvolve, né, através de suas empresas públicas, né, de suas poucas empresas públicas que ainda existem, né. Aí vamos aqui para a classificação das receitas, né. As receitas correntes, elas podem ser divididas da seguinte forma: receita tributária, através das três principais espécies tributárias, né? Impostos, taxas e contribuições de melhoria, e pode ter também outras, tá certo? Aqui está meio simplificado, mas também existem outras. Tá travando, a minha fala? Pode ser a minha internet. Tá travando, né, Chelsea, a minha fala? Não? Tá de boa? Então vejam aí, qualquer coisa tá normal, né? Então, essas receitas correntes, elas se dividem da seguinte forma. Nós temos os impostos, né, as taxas, as contribuições de melhoria e outros tributos, tá certo? Bem como outros tributos. Também tem as receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas da agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes, né, referente a recursos recebidos de outros órgãos e entidades de direito público ou privado, e outras receitas correntes, decorrentes de multas e juros, indenizações, receitas da dívida ativa, aplicações financeiras diversas, entre outras. Então, vejam que as receitas, elas subdividem Gente, é só o Charles que está sentindo dificuldade de ouvir ou vocês também tá? Pode ser a minha internet também. Vocês estão me ouvindo? Normal, né? Charles, é sua mob. É sua internet que tá ruim. Então, vamos aqui. Vamos entender como é que funciona a receita tributária. Ela é resultante da cobrança de tributos pagos pelos cidadãos, né, em razão de suas atividades, suas rendas, suas propriedades e dos benefícios diretos e imediatos a recebidos do Estado. Então, lembra lá, receita tributária, ela é a que advém através de tributos, né? É aquela que advém dos tributos. Quais são as principais espécies tributárias? Vamos ver se vocês lembram. Quais são as principais espécies tributárias? Vamos ver se vocês lembram. Quais são as principais espécies tributárias? Vamos lá, ver se vocês ainda lembram. Vamos lá. Taxas, impostos. O que mais? O que mais? Vamos lá, sei que vocês lembram. Empréstimos compulsórios, né? Empréstimos. O que mais? Contribuições. Aí tem dois tipos de contribuições. Nós temos as contribuições de melhoria. Contribuições sociais. E ainda tem sociais. E ainda temos as contribuições especiais. Tem mais alguma? Impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios, contribuições sociais e contribuições especiais. Eu acho que só são essas.
São as 6 espécies tributárias, tá certo? Aí, dentro dessas espécies tributárias, nós temos vamos só ver qual é o conceito de tributo, né? A gente fala já dos impostos. Então, essa definição é dada pelo artigo 5º, não, acho que é o artigo 3º do CTN, do Código Tributário Nacional. Diz assim, que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Se a gente for destrinçar esse conceito de tributo, ele é bastante complexo, né? Quando ele diz assim, é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, uma prestação quer dizer, é algo que eu tenho que pagar, ou seja, através de um boleto, através de uma guia. Pecuniária vem de pecúnio. Pecúnio quer dizer dinheiro, tá certo? Ou seja, é uma prestação que eu tenho que pagar em forma de dinheiro. Compulsória, ou seja, obrigatória. Eu não tenho escolha, tá certo? É me obrigado. Então, é uma prestação, né? É algo que eu tenho que pagar em dinheiro, que é obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ou seja, tem que ser paga em dinheiro, tá certo? Em dinheiro corrente. Quando ele diz assim, ou cujo valor nela se possa exprimir, quer dizer que eu também posso pagar esse tributo através de uma transferência eletrônica, posso pagar através da minha conta, através do débito da minha conta, posso pagar através de cheque, tá certo? Não é obrigatoriamente em papel moeda, não. Quando ele diz assim, em moeda, né, em papel moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Quer dizer que quando ele diz assim, em cujo valor nela se possa exprimir, quer dizer que eu posso pagar também esse tributo em forma de transferência eletrônica ou em forma de cheque, em forma de cartão de débito, tá certo? Não é só através de papel moeda, não, certo? Quando ele diz assim, cujo valor nela se possa exprimir. Aí, assim, que não se constitua sanção de ato ilícito. Isso é bastante importante. Quando ele diz assim, não se constitui sanção de ato ilícito, não quer dizer que você, não é que quer dizer que você fez algo errado, né? Um ato ilícito é algo que você fez errado. Ou seja, você descumpriu uma lei. Quando você descumpre uma lei, você ocorre um ato ilícito. Mas no caso do tributo, não é porque você está pagando aquele tributo que você fez algo errado. A gente pode até diferenciar tributo de multa. Tributo é diferente de multa. Por exemplo, quando você ultrapassa o sinal vermelho, você pode ser multado, porque você descumpriu uma lei, você descumpriu uma regra. Então, você é penalizado com a multa. Já o tributo não é porque você paga IPVA todo ano, ou que você paga IPTU, paga ISS, ou imposto de renda, não é porque você fez uma coisa errada. É porque você tem que pagar, tá certo? Você tem que pagar isso para o Estado, mas não é você não está pagando aquilo porque você fez algo errado, não. Já a multa, sim. Para você pagar uma multa, você fez alguma coisa errado. Você descumpriu alguma norma, alguma legislação para ser cobrada a questão da multa, tá certo? Eu explico já, né, nessa questão do regime de tributação. Aí vamos lá. Instituída em lei, ou seja, tem que ter uma lei, tá certo? Princípio da legalidade. Pedro. Oi. Chadson levantou a mão. Oi, Chadson, pode falar. Era pra você ter falado. Então, tem que ser instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso daqui é o lançamento, tá certo? É o lançamento do tributo. Eu acho que não deu tempo da gente ver isso na disciplina de legislação, mas existem 2 tipos de lançamento, que é o lançamento por ofício
e o lançamento por declaração. O que acontece? Os tributos, eles podem ser lançados de duas formas. Do ofício, eu não preciso fazer nada para que o Estado me cobre aquele tributo. Por exemplo, IPVA. Qual é o fato gerador, né? Antes do lançamento, a gente tem o fato gerador do tributo. E antes do fato gerador, a gente tem a hipótese de incidência. Eu acho que não deu tempo de passar isso na disciplina de legislação, não. O que é a hipótese de incidência? E a hipótese de incidência nada mais é do que a lei daquele tributo. É a previsão legal de cobrança daquele tributo. Então, por exemplo, qual a hipótese de incidência do IPVA? Possuir veículo automotor. No momento que você compra um veículo automotor, seja um carro, uma moto, acontece o que a legislação fala de fato gerador. Então, você tem a hipótese, que é a própria lei do tributo, e aí você cumpre aquela hipótese, ou seja, você compra o carro ou compra a moto, você está de posse do fato gerador, ocorreu o fato gerador. E aí, esse fato gerador vai ser lançado do tributo, você através de um lançamento. Nesse caso do IPVA, é o lançamento por ofício. Nesse lançamento por ofício, você não precisa fazer nada para que o Estado lhe cobre. No momento que você comprar a moto, no momento que você vai registrar a moto, já vai ser cobrado o IPVA. E todo ano, a partir de todo ano, vai ser cobrado, vai chegar uma cartinha bonitinha para você do correio com o boleto que você vai ter que pagar do IPVA. Ou seja, você não precisa fazer nada para que o Estado lhe cobre aquele tributo. Tá certo? Já o lançamento por declaração, você precisa declarar. Um exemplo dele é o imposto de renda. Todo ano, para as pessoas que têm uma renda, né? Eu estava olhando hoje, acho que é 28.700 e... Eu não sei o número exato, mas acho que é 750... Olhem aí, depois você pesquisa no Google, mas eu acho que é um número aproximado. Vamos arredondar para 29 mil, né? Vamos arredondar para aproximadamente 29 mil reais. Por ano, tá certo? Por ano. O que dá mais ou menos uns R$ 2.500 por mês. Então, se você recebe mais de R$ 2.500 por mês, você é obrigado a declarar imposto de renda, tá certo? Então, você é obrigado a declarar imposto de renda e ele, eu acho que é um dos únicos impostos que o lançamento é feito por declaração. Você precisa declarar para o Estado que você ganhou para que o Estado possa lhe cobrar o tributo devido. Tá certo? Qual é a porcentagem em cima do que eu recebi? Depende do tributo, tá certo? Todos os tributos vão ter uma base de cálculo e uma alíquota. A alíquota é basicamente o percentual, tá certo? Que é cobrado. No caso, por exemplo, do IPVA. O IPVA, ele é um tributo estadual, tá certo? O IPVA, ele é um tributo, é um imposto estadual. Ou seja, a alíquota e a base de cálculo dele vai variar de estado para estado. Ou seja, vão ter estados que vão cobrar um percentual maior e vão ter estados que vão cobrar um percentual menor. Aqui no estado do Ceará, a alíquota é 4% sobre o valor venal do veículo, tá certo? Aqui no estado do Ceará, é 4% sobre o valor venal do veículo. Pedro, o que é valor venal do veículo? É o valor que o veículo vale pela tabela FIPE daquele ano. Todo bem não vai sofrendo uma depreciação, né? Você compra uma moto esse ano. No ano que vem já não vai valer a mesma coisa que você comprou. Então, vai desvalorizando. E o cálculo do IPVA vai acompanhando essa desvalorização do veículo. Então, por que o IPVA todo ano vem mais barato? Porque a alíquota dele é calculada com base no valor venal, ou seja, aquele valor que vai desvalorizando a cada ano. Então, no estado do Ceará, é considerado 4% sobre o valor venal do veículo. Mas essa base de cálculo, que é o valor que vai ser
aplicada a alíquota, ela varia de tributo para tributo, tá certo? E também das faixas etárias. Quando se fala, por exemplo, de imposto de renda, pessoas que ganham até uma certa base de cálculo, até um certo valor, vão pagar certa alíquota, né? A alíquota mínima do imposto de renda, se eu não me engano, é 17,5%. Aí, acima de tantos mil, já vai para 22,5%. Acima de tantos mil, já vai para 25%, entendeu? Então, essas bases de cálculo alíquota, elas vão variar de tributo para tributo. Tá certo? E aí, só explicando aí uma pergunta que a Nayane fez sobre a questão do regime de tributação. Regime de tributação aqui a gente está falando de empresas, tá certo? O regime de tributação para empresas. Aí nós temos dois regimes de tributação, que é o normal e o simples. O normal, ele pode se dar de três formas: pelo lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. E o simples, né, ele se dá através do Simples Nacional. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês, não? Já expliquei qual a diferença entre lucro real, lucro presumido. Você explicou no plano de negócio também, semana passada. Foi, eu já expliquei isso para vocês. Então, o regime de tributação é da questão das empresas, né? Então, tem o regime normal e o regime simples, tá certo? Então, vamos só passar, porque isso aí tem muita coisa. Então, os impostos, né? Os impostos são tributos não vinculados. Sua prestação independe de qualquer prestação estatal de espécie em valor do contribuinte, pois na hipótese de incidência dos impostos não figura ação estatal. Vamos destrinchar o que está dizendo. O que quer dizer, o que significa quando o imposto está dizendo que não é vinculado? O que significa isso? Dizer que o imposto é um tributo não vinculado. Quem sabe me responder? Quem lembra? O que quer dizer que um imposto não é vinculado? Hein? Qual a diferença de um tributo vinculado para um não vinculado? Não tem nada a ver com externo, não. Os tributos não vinculados, os impostos são tributos não vinculados, tá certo? O que isso quer dizer? Não é porque você paga um tributo que aquele dinheiro daquele tributo vai ser destinado para aquele fato gerador específico. Por exemplo, não é porque você paga IPVA todo ano que aquele dinheiro que advém do IPVA vai ser utilizado para reformar a estrada ou para a construção de novas estradas. Aquele dinheiro, especificamente, pode ir para qualquer área, pode ir para a saúde, pode ir para a educação, ou seja, não está vinculado à questão do fato gerador, os impostos. Então, o dinheiro que é arrecadado com IPVA pode ir para qualquer área, saúde, educação, inclusive pode ser também utilizado para a questão das estradas, né? Tem gente que fica, eu pago todo ano IPVA e nunca ajeito essas estradas. Não tem nada a ver. O IPVA, ele é um imposto, né? E por ser um imposto, ele é um tributo não vinculado. Sim, pode pagar salários, né? Pedro perguntou, pode até pagar salários? Sim, pode pagar os salários dos servidores públicos, né? No caso dos funcionários públicos. Pode ser utilizado para qualquer despesa. É uma receita que pode ser utilizada para qualquer outra. No caso dos impostos, tá certo? Os impostos são tributos não vinculados. Então, não é porque se paga, tem gente que fica, né? Eu estou pagando IPTU para a prefeitura todo ano e esse IPTU não está. A prefeitura nunca calça minha estrada, nunca ajeita a questão do saneamento, o esgoto está a céu aberto.
Por que a prefeitura não utiliza, né? Não é porque você paga IPTU que o governo vai ter que ajeitar a sua... a prefeitura vai ter que ajeitar a sua rua, a sua estrada, não. O município pode utilizar esse tributo, como é um tributo municipal, né? Pode ser utilizado para qualquer fim, tá certo? Então, tributo vinculado, que a gente vai já ver, né, os tributos vinculados. Nos tributos vinculados, obrigatoriamente, aquele valor que está sendo cobrado daquele tributo vai ser utilizado para aquele fim específico. Aí eu vou já explicar, né, as taxas. As taxas são um exemplo de tributo vinculado. Ou seja, você está pagando uma taxa por um serviço público, obrigatoriamente aquela taxa tem que ser revertida para a melhoria daquele serviço ou para financiar aquele serviço, tá certo? Então, os tributos são prestações não vinculadas, tá certo? Os impostos são tributos não vinculados. Sua prestação independe de qualquer prestação estatal de espécie em favor do contribuinte, pois na hipótese de incidência dos impostos não figura a ação estatal. Ou seja, nós temos impostos da União, né, dos estados e dos municípios. Vamos lá, vamos ver se a gente destrincha. Da União, quais são os impostos da União? Vamos ver se vocês lembram. Imposto de importação, né? Imposto de exportação, que é o IE. Imposto de renda. Imposto territorial rural, né? O ITR. Que mais? Vamos lá, ver se vocês lembram. Radiz 4 aí. Imposto extraordinário de guerra, que é o IEG, né? ICMS não é imposto da União, não, viu? É um imposto estadual, ICMS. Vou colocar aqui. O que mais? Tem mais algum? Daí um Google. Que nem eu tô lembrando mais. Oi. Municipal vai a conta de energia e de água, não? Não, não são impostos, não. São contribuições, tá certo? A contribuição de iluminação pública. Não é imposto, não, é contribuição. IPVA, que a Cirlândia disse aí, é estadual. PIS, COFINS, mas não é imposto, é contribuição, tá certo? PIS, COFINS não é imposto, não. O que mais? Quem dá mais? Aí tem o que vocês esqueceram aí, ó, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E ainda tem o IOF, né? O Imposto sobre Operações Financeiras. Pronto, só são esses. Não, PIS é uma contribuição, tá certo? PIS, COFINS é uma contribuição da União, mas não é imposto, é contribuição, é outra espécie tributária. Não confunda imposto com contribuição, não. Imposto é uma coisa e contribuição é outra, tá certo? É outra espécie tributária, mas é da União, tá certo? PIS, COFINS é da União. Estados, tá faltando só um tributo aqui. Se já disser ICMS, o IPVA, qual é o próximo? IPTU é do município. Vou colocar aqui, IPTU é do município. Vamos lá, só tá faltando um aqui. Dos municípios também são 3. Vamos lá, quem dá mais? Ó, dos estados... Pronto, o estado tá faltando ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causas Mortis, né?
é o denominado imposto de herança, né? De herança, o imposto de herança. Quando você recebe a herança de alguém, você tem que pagar um tributo sobre essa herança. É o chamado ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Causas Mortis. Quando você recebe uma herança, vocês sabiam disso? Quando vocês receberem herança de alguém, vocês vão ter que pagar um imposto sobre aquela herança para poder receber. É o chamado ITCMD. Do município, quem disse ISS? O Francisco aí. ISS, Imposto sobre Serviços, né, de qualquer natureza. E está faltando só um, que é o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, né? Quando você transfere um bem para outra pessoa, você tem que pagar o ITBI. Pronto, esses são os impostos, todos da União, dos estados e dos municípios, tá certo? Então, quando ele diz assim, sua prestação independe de qualquer ação estatal em favor do contribuinte, quer dizer que os impostos, basicamente, você não escolhe, né? Não independe nada da sua vontade, você vai ter que pagar. O que está dizendo é isso, né? Independe de qualquer prestação em favor do contribuinte. Quer dizer que você não tem que fazer nada para o Estado lhe cobrar, tá certo? O Estado vai lhe cobrar esse imposto de qualquer forma. Tendo, obviamente, né, ocorrido a hipótese de incidência, o cumprimento da hipótese de incidência, né? Quando você cumpre a hipótese de incidência, ocorre o fato gerador daquele tributo e após o fato gerador ocorre o lançamento. É isso que eu expliquei nesse slide aqui. Tem a hipótese de incidência, que é a própria lei de incidência daquele tributo. Aí, por exemplo, hipótese de incidência, possuir veículo automotor. É a hipótese de incidência do IPVA. Fato gerador, comprei uma moto. Então, no momento que você compra a moto, ocorreu o fato gerador. E aí vai ser lançado o tributo. Enquanto você não comprar aquela moto, não vai ocorrer a hipótese de incidência, provavelmente não vai ser cobrado imposto. Até que você cumpra a hipótese de incidência daquele tributo. Tá certo? Aí vamos aqui para os tributos vinculados. Tá certo? Os tributos vinculados. E a taxa. A taxa é a prestação pecuniária compulsória que, no uso de seu poder fiscal e na forma da lei, o poder público exige em razão da atividade especial dirigida ao contribuinte. Então, nas taxas, por exemplo, a taxa da rodoviária. Não sei se vocês já perceberam, mas toda vida que vocês vão na rodoviária para poder viajar, né? No bilhete já é cobrado uma taxa, né, daquele valor, né? Aquela taxa que ela vai para a prefeitura, é uma taxa municipal e ela obrigatoriamente ela tem que ser usada para melhoria daquele serviço, no caso da rodoviária. Então vai ser usada aquela taxa, ela é recolhida justamente para reformas no terminal rodoviário ou para pagar algum funcionário público que né, trabalha por lá. Então, as taxas, elas são tributos vinculados. Então, você paga uma taxa pública, aquela taxa tem que ser utilizada para aquela melhoria. Tá certo? Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é um tributo para recuperar o custo da obra pública que decorra da valorização imobiliária. Então, por exemplo, vamos dizer, tá certo? Que o ICO, a Prefeitura de ICO, queira fazer uma obra para a reforma do estádio municipal, tá certo? Queira fazer uma reforma do estádio municipal. Então, o que vai acontecer? As casas em torno daquele estádio vão valorizar. Ou, eu acho que nem tanto... Vamos dar exemplo também do hospital ou da universidade. Vamos dizer que a universidade, a USA, ICO, queira um dia, né? Vamos sonhar, né? Que a universidade, a USA de ICO, seja implantada. Vamos dizer que o prédio seja construído ali no Gama. Todas as casas que vão estar em torno da universidade vão valorizar. Por quê? Porque vão vir gente de fora,
vai vir com certeza alunos que vão vir de outra cidade, que vão querer estudar aqui, vão querer alugar, né? As pessoas que moram em torno dessa universidade vão querer alugar a casa. Então, o governo pode cobrar uma contribuição melhoria para essas residências que estão em torno dessa obra pública, justamente porque essas casas, né? Essas residências, elas valorizaram com a obra pública. E aí, quem fez a obra, no caso, se for uma obra estadual, quem vai cobrar vai ser o Estado. Se for uma obra municipal, quem cobra é o município. E se for uma obra da União, no caso a OSA, vai ser uma obra da União. Então, a contribuição de melhoria vai ser paga para a União. Tá certo? Então, o Estado pode cobrar, sim, a contribuição de melhoria em favor, né, de uma obra pública. Aí vamos aqui para a receita patrimonial e receita industrial. Né? São rendas obtidas pelo Estado através da exploração de seu patrimônio. São provenientes da exploração de atividades agropecuárias de origem vegetal ou animal. São resultantes da ação direta do Estado em atividades comerciais e industriais. São provenientes, né, de atividades caracterizadas pelas prestações de serviços financeiros. Então, essa receita patrimonial industrial, elas advêm, né, de exploração do Estado, tanto da parte agropecuária, ou seja, comercial, através das empresas estatais, do governo, né, de atividades que o governo tem com suas empresas públicas, tá certo? Essa receita patrimonial industrial, ela advém das empresas estatais que o governo tem, tá certo? Empresas estatais, pelo menos das poucas, né? Enquanto ainda existe empresa estatal, né? Pronto, agora a gente vai à questão das receitas de capital, né? Que elas advêm das operações de crédito, alienação de bens imóveis, amortização de empréstimo, transferência de capital e outras receitas de capital. As operações de crédito, né, são receitas de capital oriundas da realização de recursos financeiros provenientes da constituição de dívidas, né, sejam elas empréstimos ou financiamentos. É aquilo que eu expliquei, né? O governo, quando ele quer adquirir uma receita extra-orçamentária, quando ele está precisando de dinheiro, por exemplo, no caso do coronavírus, né? Da crise do coronavírus, o governo precisou de dinheiro. Então, o que foi que ele fez? Ele constituiu dívida, né? Lançou uma dívida, né? Através de títulos da dívida pública para conseguir, né? Conseguir dinheiro, né? Pode se dar tanto através de títulos da dívida ou empréstimos ou financiamentos. Alienação de bens imóveis são provenientes da venda, né, de bens móveis e imóveis e da alienação de direitos. Então, o governo também pode vender os seus bens, tá certo? Dizer que o governo, né, a prefeitura de Icó esteja enfrentando sérias crises financeiras. Ela pode vender também terrenos, né, que o município tenha, né, bens imóveis, propriedades. Pode vender também bens, né, móveis também, dependendo do bem, né, que seja, veículos, enfim, pode vender também, né, bens móveis e imóveis. Amortização de empréstimos, retorno de valores anteriormente emprestados e outras entidades de direito público. Então, o que acontece? A União, ela empresta valores para os estados e municípios. Bem como, tá certo? Os estados também podem emprestar dinheiro para os municípios. Então, quando o Estado paga a União, tá certo? O Estado paga a União, você ocorre uma amortização do empréstimo. Então, está entrando dinheiro no caixa da União. Então, a União, Estados e municípios, eles pedem dinheiro emprestado uns aos outros, né? Para financiar dívidas, tá certo? Então, a amortização do empréstimo é isso.
Transferência de capital são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados à aquisição de bens. Então, nesse caso, tanto pessoas de direito público como privado destinam dinheiro, né, doam dinheiro para o Estado a fim de aquisição de bens, tá certo? E outras receitas de capital, né, são classificações genéricas para as receitas não especificadas na lei. Também se classifica aqui o superato do orçamento, né, diferença entre as receitas e as despesas correntes. E as receitas extra-orçamentárias, né, aquela que não integraliza o orçamento público, eu já falei, né, é classificada como as contas financeiras adequadas existentes no plano de contas da entidade. Pronto, aí aqui o que acontece, né? As etapas da receita pública. Então, primeiro a gente tem o planejamento, né? E esse planejamento ocorre a confecção do orçamento, né? Previsão da receita a ser oferida, né? Aqui é como se fosse a LOA, né? A LOA. Então, eu prevejo, né? Tenho o planejamento. Após isso, eu tenho a execução, né? A cobrança do tributo através do lançamento. Quando as guias de lançamento é o boleto, tá certo? Quando o governo realmente lança aquele tributo para as pessoas pagarem. Depois disso, vai acontecer a arrecadação e recolhimento, que é quando as pessoas pagam, né? Pagam aquele tributo e o Estado recolhe. E aí, né? Essas etapas de execução são etapas de recolhimento da receita e do efetivo recolhimento aos cofres públicos. E aí, nós temos os estágios da receita pública, né? Nós temos a previsão, o lançamento, a arrecadação e recolhimento. Aí, com o lançamento, né? Que eu falei, que é o direto, né? Que também é chamado de ofício. Tanto faz dizer direto ou ofício, é a mesma coisa. Aí tem o de declaração e tem o de homologação. Eu acho que explica aqui. Pronto, explica. Vamos lá. A previsão compreende a previsão da arrecadação da receita orçamentária, né? O governo estimula quando irá arrecadar no exercício financeiro através de melhorias de projeção, observando ainda as disposições de legislação aplicado, né? Então, nesse estágio da receita pública, o governo só prevê, né? Através da LOA. Aí, depois que o governo prevê, vai acontecer o lançamento, né? Que consiste no procedimento administrativo em que se verifica a procedência do crédito fiscal, quem é o devedor e quanto ele deverá cumprir na sua obrigação de pagamento. Então, aqui no lançamento, é onde o governo, né, vai dizer, fulano de tal, tu vai ter que pagar a alíquota tal sobre a base de cálculo tal daquele tributo, né? É aqui onde ele vai determinar a base de cálculo, a alíquota e a quem, né? E a quem deverá pagar aquele tributo, tá certo? E aí o lançamento ele se dá de 3 formas, né? Eu tinha explicado 2, mas são 3. O lançamento por ofício, né? Que eu expliquei, ofício direto. A participação do sujeito passivo é nula, desculpa. A participação do sujeito passivo é nula. O sujeito passivo somos nós, tá certo? São os contribuintes. E o sujeito ativo é o Estado, tá certo? Então, a administração pública coleta as informações e realiza todo o procedimento administrativo sem auxílio do sujeito passivo no momento do lançamento. Exemplo, IPTU, IPVA, né? Enfim, diversos impostos que tem. O lançamento por homologação, a participação do sujeito é quase exclusiva, né? Realizando quase todos os atos para que seja finalizado o lançamento. No caso, ICMS. Nesse caso, por homologação, o sujeito passivo, ele meio que ele mesmo que vai, né, recolher aquele tributo, né? Ele que vai determinar, por exemplo,
o ICMS, eu vou comprar uma mercadoria. Então, se eu vou comprar uma determinada mercadoria, eu meio que já estou meio que comprando aquele tributo, meio que já estou pagando aquele tributo, porque no caso do ICMS, aquele tributo já está incorporado ao preço. Então, meio que eu não faço lançamento. No caso aqui, existe uma diferença. No caso aqui do IPTU, no IPTU eu vai ter uma guia para eu pagar aquele tributo, tá certo? Vai ter um boleto lá bonitinho, no caso do IPVA também, vai ter um boletinho bonitinho para eu pagar. No caso do ICMS, não. No ICMS, aquele tributo já está embutido no preço. Então, meio que aquela pessoa não precisa meio que fazer nenhum lançamento, porque o tributo em si já está dentro do preço. Quando, por exemplo, você compra qualquer material, sei lá, você comprou um pacote de bolacha recheada. Naquele pacote de bolacha recheada já está o preço do ICMS. Entendeu? Você já está pagando o imposto sobre aquele produto. Tá certo? E nós temos o lançamento por obrigação. Então, só lembrando, o lançamento por ofício, você já faz direto e existe a guia para recolhimento. O por homologação, não existe guia de recolhimento nenhum, tá certo? Quando você compra um produto, você já está pagando um imposto sobre aquele produto. Exemplo, ICMS, o IPI, tá certo? O IPI também. Ao PIS, né? PIS, COFINS. Todos esses tributos, eles se dão por homologação. Ou seja, eles já estão inseridos no preço do produto, tá certo? Esses tributos. E o lançamento por declaração. A participação do sujeito passivo e do Estado é equilibrada. O sujeito passivo presta as informações à autoridade tributária quanto à matéria de fato, cabendo à administração pública apurar o montante do tributo devido. Exemplo aí, nós temos o imposto de renda, né? Eu acho que é o único imposto que tem sobre declaração. Que você tem que... Não, existe também o imposto de importação. E eu acho que o imposto de importação, o imposto de exportação também são por declaração. Você tem que declarar para o fisco quanto que você tá importando ou exportando. E no caso do imposto de renda também, você tem que prestar ao fisco quanto que você ganhou. É lógico que existe a isenção, né? Existe a tabela do imposto de renda. Até tanto você vai ter que declarar. Tá certo? Aí, os últimos estágios, né? A arrecadação representa o momento em que o contribuinte liquida suas obrigações para com o Estado, né? Junto aos agentes arrecadadores, né? Bancos e a Caixa Econômica. O recolhimento é o ato pelo qual os agentes arrecadadores entregam diretamente ao Tesouro responsável pela administração e controle da arrecadação. Ainda tem a questão da receita da dívida ativa, receita da dívida ativa, que é um dos componentes de outras receitas contribuintes, né? Nessa dívida ativa, né, os créditos do Estado de natureza tributária e não tributária exigíveis pelo transcurso do prazo de pagamento vencidos serão inscritos de forma da legislação como dívida ativa e registro próprio apurado sua liquidez e certeza. O que é isso? O que acontece? Quando você não paga um tributo, quando você fica devendo o pagamento de algum imposto, de alguma taxa, de alguma contribuição, o seu nome fica sujo na dívida ativa, tá certo? Quando você deixa de pagar algum tributo, tá certo? Quando você deixa de pagar algum tributo, seja da União, Estado ou município, seu nome fica pendurado aqui na dívida ativa. Tá certo? Você pode sofrer penalidades por isso, tá certo? Então, essa dívida ativa também é classificada dentro da Receita Pública, né? Porque fica os valores ali, fica aquela dívida ativa, você na dívida ativa, e um dia, quando você for pagar aquele tributo, o Estado vai recolher. E aí, nós temos a classificação da dívida ativa, que ela pode ser tributária ou não tributária.
A tributária constitui uma dívida ativa tributária proveniente do crédito dessa despesa, né, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Né? Então, a dívida ativa tributária, ela provém daqueles tributos que não foram pagos, tá certo? Pelos contribuintes. Já a dívida ativa não tributária, ela é constituída pelas multas, né? Multas de qualquer origem e natureza, exceto as tributárias, empréstimos compulsórios, foros, laudênios, aluguéis ou taxas de ocupação. Não me pergunte o que é laudênios, que eu não sei. Vocês dá um Google aí que eu não estou lembrando o que é. Mas são aquelas dívidas, né, que não estão diretamente ligadas aos tributos. Tá certo? E aí, o registro da dívida ativa, ela acontece de 3 formas: na inscrição, recebimento e cancelamento. Na inscrição, o fato contábil, né, a inscrição da dívida ativa, constitui o fato contábil de natureza extra-orçamentária, acolhido somente no sistema patrimonial, né, sistema orçamentário não a resiste e o sistema financeiro não a resiste. O recebimento, né, o fato contábil. No exercício seguinte, após o recolhimento dos cofres públicos do valor inscrito na dívida ativa, considerando ainda os juros e moras, caso existente. Os lançamentos ocorrerão no exercício seguinte da inscrição, bem como sua previsão no orçamento, né, e recolhimento contábil nos 3 sistemas, orçamentário, financeiro e patrimonial. Aí tem um exemplo, né, de uma dívida ativa, né, que foi instituída, né, na cidade tal, no dia 25 de janeiro do ano tal, né, uma dívida ativa de R$11 mil, né, histórico, pelo aviso bancário de arrecadação das receitas da dívida ativa, né, tributária. Aí Kaique pesquisou, né, o que era laudiene, é o percentual sobre o valor venal da transação do imóvel a ser pago quando ocorre uma transação onerosa com a escritura definitiva dos direitos de ocupação ou afuramento de terrenos, né? Então é quando você compra, né, vende um imóvel, o Estado, né, você coloca aliena, né, um imóvel, e aí o que acontece? Quando você aliena imóvel, você deve tributos, né, ao Estado, entre o ITBI, né, e tem outros impostos que você tem que pagar. Então, quando você fica devendo esse valor, né, é chamado de laudiênio, que é exatamente o percentual, né, que você vai ter que pagar ao Estado, né, dessa alienação. Aí o exemplo, né, de inscrição dessa dívida ativa no sistema orçamentário, financeiro e patrimonial. Não vou explicar isso não, que não precisa vocês saberem disso não. Então vamos aqui. E o lançamento? Vocês não vão lançar a dívida ativa, né? Então, lançamento, cancelamento, né, o fato contábil. No exercício seguinte, em face de qualquer fato superveniente legal, a dívida ativa pode ser cancelada. Então, como é que a dívida ativa pode ser cancelada? Ela só vai ser cancelada se você pagar, né? Pagar ela. Ou então, se acontecer algum erro, ela foi lançada de forma errada, então ocorre o cancelamento da dívida ativa. Tá certo? Então, ele só é registrado no sistema patrimonial. E aí, o exemplo. E aí, eu deixo vocês com um pequeno exercício